Bom dia, quarta-feira, 31 de maio de 2023. Hoje é o último dia útil do mês de maio. Estamos chegando aí praticamente na metade do ano já. Passa muito rápido. Vamos começar o nosso dia aí com o panorama do mercado. Um pouquinho mais de informação para sua melhor tomada de decisão. Já inicio lá pela Ásia, onde majoritariamente as bolsas fecharam em queda firme. O CSI 300 hoje recuou 1,02%. O Xangai teve queda de 0,61%. Pior hoje ficou para o Hang Seng, que teve uma queda de 2,16%. O Nikkei, a bolsa japonesa, caiu 1,41%, a bolsa coreana queda de 0,32%, o Topix queda de 1,32%, e lá na Austrália, fechando aí pela Oceania, queda de 1,64%, queda firme aí nas bolsas asiáticas, muito pelo arrefecimento da economia chinesa. Nós temos aqui, eu anotei os principais highlights no mercado asiático. Eu inicio dizendo que o Banco do Japão se absterá de alterar o seu programa de controle da curva de juros de acordo com um ex-membro do Conselho. Investidores globais evitarão ativos da China por mais 3 anos, de acordo com um trader veterano do Crédit Agricole. Já a produção industrial do Japão caiu pela primeira vez em 3 meses no mês de abril, em meio a uma desaceleração global, provavelmente pesando na recuperação da economia do país. As usinas siderúrgicas e as minas de carvão da China estão sofrendo o impacto da queda nos lucros das principais empresas industriais, com todos os olhos agora voltados a Pequim, para saber se está preparado para adicionar estímulos à economia. O CEO do banco americano JP Morgan, Jamie Dimon, disse que o JP permanecerá na China nos bons e nos maus momentos, mesmo projetando que haverá menos comércio. O chefe do JP Morgan na unidade chinesa disse que sua expansão no país está demorando mais do que o esperado, enquanto corre para aproveitar o setor financeiro de 60 trilhões de dólares da China. Pela Oceania, o Banco Central Australiano está em modo dependente de dados quando se trata de perspectivas de novos aumentos nas taxas de juros. Quem disse isso foi o governador Philip Lowe, reiterando a sua determinação de fazer o que for necessário para reduzir a inflação. O proprietário da segunda maior mina de ouro e cobre da Indonésia planeja levantar até 861 milhões de dólares no que seria o maior IPO do país esse ano até o momento. Eu fecho dizendo que o índice Hang Seng entrou em território de bear market, com queda de mais de 20% a partir do pico feito em janeiro. Hang Seng hoje que recuou, como havia dito, 2,16%. Eu já mudo a minha tela de cotações e passo ela para o gráfico do Nikkei, a bolsa japonesa. Vocês observem que ele está recuando do que era resistência, virou suporte. Ele volta a deixar isso aí como uma importante resistência. Ele pode perder. Esse gráfico aqui, ele ainda consta no relatório encaminhado para vocês no final de semana, no relatório semanal, mas vocês podem observar. Deixa eu aproximar um pouquinho o gráfico do Nikkei. Vocês podem aproximar que aqui no gráfico diário ele fez uma barra com um fluxo um pouco mais vendedor, retornando aí ao patamar do que era resistência, vira suporte, não ganhou força e vai voltar a ser resistência se assim continuar. E se romper isso aqui com a entrada de fluxo associado aos fundamentos que hoje são bem claros a todos nós,
vale aí, eu posso arriscar por aqui uma vendinha, pensando em ele retornar para esse canalzinho aqui. E aí nós teríamos basicamente o primeiro objetivo em 29.340, 29.340 seria a primeira retração para o Nikkei. Então continuamos monitorando de perto aí o gigante asiático no mercado chinês e também a bolsa japonesa, que está em sua alta aí. Ela estava fazendo novas máximas com um timeline aí de décadas. Agora houve um pequeno arrefecimento da economia e o mercado acionário sentiu. Acho que já podemos passar então aqui para o mercado europeu, que nesse momento também opera majoritariamente em queda, com a DAX caindo 0,44%, a Bolsa Parisiense recuando 0,71%. Esses movimentos eles se repetem desde a abertura do pregão. Londres caindo 0,36% agora, com Milão recuando 0,41%, e a bolsa madrilenha está um pouquinho melhor, a queda não é tão expressiva assim, nesse momento recuando 0,21%, e o IBEX 35, a bolsa espanhola. Eu tenho também aqui anotado os principais highlights para o mercado europeu. Começo dizendo que os preços do gás europeu retomam as quedas, uma vez que a recuperação econômica mais fraca da China está mantendo o consumo de energia baixo. Saíram alguns números aqui no velho continente. O PIB italiano, leitura final do trimestre, 0,6%, o consenso era alta de 0,5%, o número anterior 0,5%, PIB italiano para o trimestre, leitura final 0,6% contra o consenso de 0,5%. O PIB italiano, leitura anual 1,9%, o consenso era de 1,8%, o número anterior iguais 1,8%. A taxa de desemprego alemã marcou 5,6%. Ela veio em linha com o consenso do mercado dos 5,6%. Já na França, o PIB francês, leitura final, primeiro TRI 0,2%, junto com o consenso do mercado iguais 0,2%. Também saiu o PPI francês, ano a ano, 7%. A leitura anterior do PPI era de 12,9%, veio agora 7%. Também digo que a confiança empresarial do Reino Unido caiu pela primeira vez em 3 meses, com os números da inflação acima do esperado pesando sobre o sentimento das empresas sobre a economia. É o que mostrou uma recente pesquisa por lá. Traders acabam reduzindo as apostas nos aumentos do Banco Central Europeu, não vendo mais a possibilidade de 50 bases esse ano. Mas as portas ainda seguem abertas para mais 25, segundo diretores que falaram hoje cedo. O aumento sem precedentes nas taxas de juros do Banco Central Europeu não está prejudicando o crescimento econômico na zona do euro. De acordo com Mário Centeno, ele é membro do Conselho do Banco Central Europeu. Segue então aí Londres recuando 0,36%, agora Paris caindo 0,67%, a bolsa alemã recuando 0,42%. Já volto aqui para o meu gráfico. No CTrader você já consegue observar que a fragilidade na bolsa alemã, ela não conseguiu romper ela saiu desse primeiro canalzinho aí de alta no topo, o que era suporte voltou a ser resistência, e ele está muito próximo aqui de romper o canal de alta, rompendo isso aqui
Eu sou vendedor até a região de 1460. Já em Londres, ele rompeu aí um canalzinho de curto prazo, um canal de alta de curto prazo. Ele mostra o movimento aí voltando ao patamar dos 7.000 pontos. Isso em Londres. Ele pode lateralizar aguardando aí o payroll na sexta-feira, mas é um mercado mais enfraquecido, não conseguindo aí renovar a máxima. Podemos falar agora também do pré-mercado em Nova York. Os futuros nos Estados Unidos operam em queda, majoritariamente o S&P recuando 0,32%, o Dow cai 0,29% e a Bolsa Eletrônica Nasdaq no futuro caindo 0,34%, com o Russell recuando 0,31% e o VIX já desponta com alta de 2,41%, 17,88 o pagão, a cota do VIX. Eu tenho aqui um comunicado do ex-secretário do Tesouro Larry Summers, que vê as taxas de juros dos Estados Unidos subindo no curto prazo e os impostos dos Estados Unidos aumentando significativamente no longo prazo, à medida que a maior economia do mundo enfrenta um problema persistente de inflação. O mercado voltou do feriado. Ontem o mercado conseguiu ainda se manter em patamares positivos, porém um movimento um pouco mais lateralizado aí por conta dos dados de agenda pesada que a gente tem essa semana, finalizando a sexta-feira com o payroll. Eu já trago para cá o VIX, que há pouco eu falei que ele subia mais de 2%, porém não é suficiente ainda para engatar uma alta mais clara. Ele segue bastante pressionado aí próximo à região de mínima. Esse aqui é o gráfico diário do VIX, mas vocês observem aí um candlezinho aí bastante indefinido nesse movimento do índice de volatilidade. Então a gente vai ficar esperto aí se ele vai romper a região do 19 novamente para baixo, ou se ele ganha o 20 e vai embora para a região dos 25 a 27 pontos. Então o índice de volatilidade segue bastante reprimido aí, também de olho na movimentação das opções 0DTE. Acredito que possamos passar agora para as nossas commodities. E ontem foi um mercado bastante volátil para o mercado de petróleo. Nesse momento, a continuidade na queda do crude WTI 0,7 ao recuo, 68,97 pagão. Na NYMEX e na ICE, o barril do Brent sai negócio a 73 bola. Comprador, queda superior agora aí a 1%, mercado de olho na baixa demanda chinesa. O arrefecimento da economia chinesa acaba derrubando o preço da commodity, e também tem muita expectativa em cima da reunião da OPEP, que ocorrerá dia 4 agora de junho. Então o mercado segue bastante pressionado no mercado de óleo. O gás natural, nesse momento, acompanha o mercado europeu. Esse aqui é o mercado americano de gás, mas segue acompanhando o mercado europeu, que faz novas mínimas, queda de 0,73%, 2,31% na venda. A gasolina recuando 1,12%, 2,45% pagão. O óleo de calefação já cai 0,78%. Aqui a gente tem o gás natural em Londres, o gás europeu já cai 1,7%, 57,30%. Mercado bastante enfraquecido aí do gás devido às expectativas da demanda chinesa. E aqui no gráfico agora a gente tem o referencial técnico para o Brent.
continua bastante pressionado aí com o fluxo vendedor, ainda está dentro do canalzinho de baixa, não tem muita coisa para fazer, até tem algum, se você tiver a mão nervosa, provavelmente você já está vendido, porém nós não tínhamos o referencial de Nova York e ainda estava distante da reunião da OPEP. Eu prefiro ficar de fora, aguardando um cenário mais claro para que eu consiga pegar um movimento maior ao invés de fazer um giro curto na commodity. Então aqui a gente pode pegar de 5 a 10 dólares tranquilamente aí, com um trade um pouco mais direcional. Ontem mostrou-se pressão bastante vendedora na commodity. A gente vai ficar de olho essa semana também nos estoques que foram bastante reprimidos na semana passada. Esse aqui é o barril do Brent. Observem como ele volta para o principal suporte dele, primeiro suporte lá no 65,60. Rompendo aí, perdendo 60, abre muita venda, tem muito stop de comprador aí, então o pessoal net short pode acabar se aproveitando desse momento. Porém, como havia dito, é preferível sentar na mão e esperar o fundamento ficar um pouquinho mais claro para a gente. É lógico, se você já tem a mão um pouco mais nervosa, provavelmente você já vem vendido com uma mão menor. O gás, aqui a gente tem o gás que é negociado no mercado americano. Como eu falei, ele segue UK. Aqui o gás já opera com queda quase aí de 1%, 0,9% nesse momento. Observem que ele vem rompendo o suporte, porém ele está dentro do canal de baixa ainda. Então segue, se você está net short, pode pensar em tirar um pouco de contrato, botar no bolso, porque se tiver um head fund grande aí que tiver shorteado na commodity, na hora que ele precisar fechar essa operação, a janela pode ficar pequena e você perdeu um bom preço. No início da sessão asiática, o minério recuava mais de 4%, com um dado fraco da China. O PMI industrial chinês oficial para maio ficou em 48,8 pontos. Ele veio pior do que a previsão, que era de 49,5 pontos. Então, o minério, para quem opera a commodity, o minério já continua mostrando fraqueza devido à fraca demanda, com o PMI industrial aí chinês vindo bem abaixo do consenso. Repito, 48,8, o esperado era 49,5 pontos. Bateram na commodity e segue bastante pressionado a metálica. Muito bem, agora vamos passar, já que eu comecei a falar da metálica, vamos passar para as metálicas. A gente tem aqui o ouro com leve queda de 0,17, 1.955 dólares a onça Troy, e a prata operando estável agora com um leve recuo na margem de 0,09. O cobre cai aí quase 1%, 0,94, 3,62 a libra peso. Eu falei do cobre, então eu já mostro aqui o cobre para vocês na tela. Cobre aqui, ele se mantendo dentro do FIBO, na região, na retração dos 61, uma vez que por fundamento ele segue vendedor, ele provavelmente não vai fazer o pullback na região perto do 4, e voltando para a cabeça. Então a tendência é que ele continue aguardando os números do mercado americano, porém muito mais fácil aí na mão vendedora. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre as agrícolas. Eu tenho aqui o gráfico do café. O café deram uma batida forte no café. Deixa eu trazer aqui para vocês no gráfico diário.
Tá aqui, bateram forte no café e ele volta para a região de 1,68 a libra-peso. O café que aguarda maiores informações, tanto do USDA quanto dados da Conab, em referência ao andamento dos estoques americanos e da colheita, tanto do Arábica quanto do Robusta, que segue. Porém, no Brasil entrou uma frente fria, isso estão aguardando ainda os dados sobre como ela pode impactar na produção, na colheita. Vamos ver como é que o cafezal, o pé de café, vai se manter em pé aí com um frio mais intenso nas regiões produtoras. Vamos falar de moeda. A lira turca segue apanhando aí o forte spike que nós vemos aqui na lira turca. O mercado continua batendo aí forte na moeda turca, principalmente após a reeleição do Erdogan. Então, são níveis aí assustadores para quem opera o câmbio. A gente vê aí brutal a desvalorização da moeda turca. Observem o tamanho do spike. Aqui, muito cuidado para quem quer pegar um trade contra. Ser contrarian aqui é bastante difícil. Não existe nenhum sinal de arrefecer esse movimento. Então, muito cuidado se você gosta de pegar um trade contra, mesmo que seja um giro curto. A lira turca aí não está muito convidativa, não está muito amigável. E muito cuidado para você também não querer comprar o topo, chegar atrasado e comprar o topo. O euro segue muito pressionado aí, a moeda do bloco europeu segue muito pressionado também por conta do dólar. Então, no curto prazo não vejo compras. É lógico, aqui é um momento talvez de recompra e não abertura de compras. Pode ser que seja um momento de recomprar a sua posição short, justamente porque você continua com um dólar bastante fortalecido. Ele segue aí mostrando esse Wzinho para a gente, pode estourar e dando continuidade aí acima dos 105 pontos para o DXY. É isso aí, pessoal. Acho que conseguimos bater aí os principais eventos do mercado. Hoje nós temos a agenda de hoje. Aqui no Brasil, a gente tem dados da dívida líquida para abril. 57,6% é o consenso do mercado. Teremos o balanço orçamentário para abril, menos 42,1 bi. O superávit orçamentário para abril também menos 9 bi é o consenso do mercado. Sai a dívida bruta PIB leitura mês a mês, o número anterior, 73%. E para o mercado americano, hoje é dia de nós conhecermos os dados. Hoje temos livro bege. Deixa eu pegar a minha agenda aqui. Hoje nós teremos às 10h45 Chicago PMI, consenso do mercado 48,8 pontos, o número anterior 47. A gente tem JOLTS a partir das 11 horas. Esse é o main event do dia. JOLTS às 11 horas. Consenso do mercado 9,59 milhões para o JOLTS. É isso aí, minha gente. Uma boa quarta-feira a todos. Um bom pregão. Muito cuidado aí. Próximo às 11 horas com a divulgação dos dados. O mercado segue bastante apreensivo aos números que vão sair essa semana de agenda cheia. Temos um encontro marcado amanhã para o nosso Morning Call com o panorama dos mercados. Tenham todos uma excelente sessão e bons negócios.